o quê? O que você expressaria com a sua arte? Eu, professor. Mas você tem que pensar como um egípcio, tá? Um egípcio antigo. Lembra lá, sociedade faraônica, o faraó é um deus, todo mundo vive meio que em função dele, a escravidão existe em função dele. Eu já sei o que eu O que você faria. faria? Eu gosto bastante de fazer um desenho, de desenhar uma forma de um personagem ele normal, correto? Aí eu dividiria a folha ao meio, num lado eu desenharia o atual faraó e do lado eu desenharia eu desenharia Horus, acho que é o nome. Eu desenharia Horus, isso, porque você faria ali um paralelo entre o faraó e a divindade que ele encarna, né? Que é o deus Horus ali no Egito. Muito bem. Embora seja, obviamente, um desenho muito moderno, né? Eu queria fazer aqueles desenhozinhos de carinha dividida. Isso está bem dentro do que um egípcio poderia pensar. Por quê? Porque você está pensando em desenhar uma obra que ela tem uma função dentro daquele contexto ali dos egípcios, tá? Fala, Arthur. Ô tio, não tem a apostila 3 ainda. Ixi, tudo bem, mas acompanha aqui, pô. Tô compartilhando a tela. Tá bom. Tranquilo? Então o que acontece? Dentro do pensamento, né, dentro das sociedades antigas, como Egito, Mesopotâmia e tudo mais, a arte ela tinha sempre uma função prática, né? Você vai falar sobre os deuses que estão ali, você vai falar sobre os reis, você vai falar sobre alguma coisa ali que você vai referenciar com a tua arte. Quando a gente vai para a Grécia, esse cenário ele começa a mudar de figura, tá? Porque os gregos eles vão desenvolver arte pela arte, tá? Isso aqui que eu tô falando é só para interessar vocês, tá? Porque isso não tem nada a ver com a matéria em si aqui, não. Mas eles vão desenvolver arte pela arte. Quando você vai para a Grécia, o Pedro ele poderia chegar lá e falar: não, eu quero desenhar um papagaio vermelho aqui voando até o sol simplesmente porque eu acho bonito, né? E aquilo ali poderia ser apreciado pelos gregos. Aquela arte não tem uma função necessária e os gregos apreciariam da mesma maneira, tá? Claro que desenho é uma coisa meio anacrônica, tá? Porque desenho, não sei se vocês sabiam, desenho antigamente não era considerado um tipo de arte, de fato. Sem problema, Ana. Não era considerado um tipo de arte, de fato. Fala, meu querido. Mas tem que pegar a apostila 3 hoje? Pode ser hoje? Rapaz. Calma, até aqui, ó. Tá só seguir aqui, ó, onde está compartilhando. Quando é que vocês vão pegar a apostila? É com vocês. Se vocês conseguirem acompanhar a minha aula, tá bom. Tá? Fica tranquilo. Então, assim, a partir da Grécia, você vai ter ali um tipo de apreciação artística que é um pouco diferente, tá? Os gregos, eles começam com isso. E aí eu tava falando, né? Não sei se vocês sabiam que o desenho, ele não sempre foi visto como uma forma de arte. Antigamente, né, até a Idade Moderna, mais ou menos, o desenho, ele só servia de rascunho. Vocês sabiam disso, né? Tinha pintura, que era uma arte, sim, e tinha escultura, que era uma arte acima da pintura, né? Que os antigos eles consideravam, né? Tinham graus ali de perfeição das artes, né? E aí, por exemplo, se a Renata ela fosse uma escultora, né? Você gosta de esculpir, Renata? Já esculpiu alguma coisa? Não? Legal. Manuela também não? Pô, legal. Pegar lá argila. Sim, vocês não faziam isso quando vocês estavam no jardim de infância, não? Pegar argila assim, brincar de massinha? Fazer uma escultura maravilhosa, fazer uma estátua de um boneco que parece mais um cachorro com sei lá, né, todo zoado. Você fazia ali tudo mais. Antigamente, a escultura era o tipo de arte superior, né, das artes plásticas, das artes que você faz alguma coisa. E para você fazer a escultura, normalmente você tinha que ser um desenhista, porque você ia lá, não, eu quero esculpir o Guilherme, né, eu quero fazer a escultura do Guilherme, ele deixar ele igual o Aquaman da Liga da Justiça, assim, bombadão lá, bolado. Lá com a cabeça do Guilherme, assim. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu tinha que fazer um desenho de como é que eu pretendia que a minha estátua ficasse. E aí, né, eu fazia um desenho, depois eu colocava profundidade nesse desenho, via como é que aquilo ali deveria ficar mais ou menos, para eu não fazer direto da minha cabeça, porque se eu fizesse direto da minha cabeça, eu podia esquecer no meio das coisas que eu queria fazer o Aquaman, e aí saía um Batman obeso, alguma coisa assim, né? Então, você fazia tudo ali para deixar bem planejado, e aí você fazia a sua escultura. Então, antigamente, o desenho ele só servia para esboço, tá? A pintura, ela era mais apreciada, mas ela também, em geral, quando você fazia a pintura de alguém, ela também era usada para
preparar para uma escultura, tá? Mas aí fica a curiosidade. Então, a Grécia, você começa a ter a arte pela arte, tá? Eles são a primeira sociedade ali que vai desenvolver esse, pelo menos no Ocidente, né? Que vai desenvolver esse gosto artístico pelo belo, né? Pela cultura da beleza. Você vai fazer coisas que simplesmente embelezam as suas cidades, mesmo que aquilo não tenha função prática nenhuma, tá? E a arte é isso, né? O Pedro aí gosta pra caramba de mangá, por exemplo. A função do mangá, antes de qualquer coisa, é ser bonito, né? É você olhar, você ler, você achar a história interessante, mas é ser bonito. Se não for bonito, se não for bem feito, normalmente as pessoas não gostam, né? Mas ele não tem função prática nenhuma na sociedade. Tu não pega um mangá e vai cortar cana com ele, porque ele não serve para isso, né? Só serve para ser bonito. Bom, então falávamos então nas aulas passadas sobre esse mundo grego maravilhoso aí, né, que descobriu a arte, como eu estou falando. Eu falei com vocês algumas vezes que a Grécia, ela nunca não, né? Com Alexandre ela vai se tornar um estado consolidado. Mas em geral, né, quando a gente fala da história grega, do mundo helênico, né, do mundo grego, a gente fala de um grupo cultural, mas não necessariamente de uma sociedade fechada. Por quê? A Grécia ela é composta ali de várias ilhas, cada ilha dessas com uma cidade-estado, às vezes uma cidade-estado podia até ter controle sobre mais de uma ilha, mas cada lugar com uma própria cidade, com uma cidade-estado. E o que era a cidade-estado? Era esse grupo político ali fechado, que conseguia subsistir sem depender, né, e sem estar subjugado a ninguém, tá? Era como se fosse um mini país, né? Cidade-estado é uma cidade que se comporta como um país inteiro, né? Então você tinha ali os atenienses, os espartanos, o pessoal de Mileto, né? O pessoal de Creta, cada um deles ali na sua estrutura própria, tá? Inclusive isso foi questão da prova, né? Como é que se organizava ali as cidades-estado. Então, a gente viu isso daí. Mas como é que funcionava, de fato, a organização dentro da Grécia Antiga, né? A organização política da Grécia Antiga? Bom, a gente tem que saber, primeira coisa, que a Grécia, ela tinha uma cultura do que a gente pode chamar de cultura patriarcal, tá? Uma sociedade patriarcal. Vocês já ouviram esse termo? Ouviram alguém falar sociedade patriarcal? Não? Olha só. Não. Vocês não vão muito no Twitter, então, né? Lá falam bastante. Então tá. Sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? O que vocês acham? O que parece esse termo aí? Para mim, patriarcal lembra pátria. Pátria? Olha, interessante. Mas lembra mais o quê? O que vocês acham? Não faço a mínima ideia. Patriarcado? Patriarcado, beleza. O que é patriarcado? Patriarca? Patriarca, muito bom. O que é um patriarca? Isso aí, a patriarca é melhor do que patriarcado para tentar explicar. O que vocês acham que é um patriarca? Um cara que tá envolvido com a política? Não, não necessariamente. Patriarca é o seguinte. Vamos pensar aqui, vamos pegar o João Gabriel. João Gabriel hoje ligou a câmera, vou pegar ele por exemplo aqui. Vamos pensar que o João, em algum momento da vida, teve as aulas aqui no liceu, fez o ensino médio, se formou, foi ser, sei lá, engenheiro de produção, qualquer coisa assim. E aí, lá na frente, ele encontrou com a Luísa, depois de adultos. Encontrou com ela, eles conversaram, começaram a namorar, casaram. Tiveram filhos, muitos filhos, né? Tiveram 6 filhos. Isso aí, Guilherme. Por aí. 6 filhos, né? E esses filhos, depois eles cresceram também, eles foram construindo a sua família, até que o João ele tem ali, sei lá, bisnetos, né? Tem netos e bisnetos. O João, ele pode ser considerado um patriarca, e a Luísa seria uma matriarca. Isso quer dizer o quê? Ele não é só o pai da família, mas ele é o pai da família, mas não o pai da família, como a gente poderia ver assim, pai, mãe, filho, né? Não dessa família que a gente vive hoje em dia, que é só a nossa casa e tudo mais. Mas ele é pai de uma família inteira, de uma árvore genealógica, né? Isso é um patriarca, tá? O teu avô, bisavô, ele pode ser considerado um patriarca da tua família, tá? E deu origem, isso aí, deu origem à família dele, exatamente, tá? A sociedade grega,
antes da gente pensar em qualquer outra coisa, a gente tem que entender que a família grega ela se estrutura dessa forma, tá? De uma maneira patriarcal. E quando a gente fala de povos antigos, o poder patriarcal ele é muito maior do que a gente tem hoje em dia. Por quê? Vamos pegar aqui, vou me pegar de exemplo. Eu nunca me pego de exemplo, vou pegar de exemplo aqui, por exemplo. Eu tô casado, meu irmão tá casado, tem as filhas dele, e o meu pai e minha mãe, eles vivem lá na casa onde a gente cresceu. E cada um vive num canto, né? Eu moro na Estrada da Saudade, meu irmão mora em Cascatinha, meus pais moram num outro bairro. Cada um vive num canto. Então a influência que o meu pai tem sobre a minha casa, sobre a minha família e tudo mais, ou do meu irmão, é muito pequena, né? A gente gosta, a gente convive, mas a influência é muito pequena. Quando a gente fala sobre a Grécia, sobre povos antigos, não era assim que funcionava, né? A gente tem que pensar que é uma sociedade muito mais agrária, né? O pessoal vivia no campo, vivia ali plantando. Na Grécia plantava muita uva, plantava muita azeitona, plantava trigo para fazer pão, essas coisas, né? E a sociedade ela se comportava de maneira diferente. Imagina só, se a Manuela ela vivesse na fazenda. Imagina, Manu, vivesse na fazenda com a tua família. E você tivesse teu pai, tua mãe, sei lá, eles plantassem uva, né, parreira. Aí você olhava assim, acordava de manhã, abria a tua janela e você via assim quilômetros e quilômetros de parreira para colher, né? Um monte de uva pra caramba, né? Para fazer vinho, para fazer suco, para fazer, sei lá, doce de uva, qualquer coisa, né? Só que vocês são uma família. E aí eu não sei quantos irmãos você tem, se é só a tua irmã ou se tem mais alguém? É só ela? Tem mais? Quantos são? Hã? Acho que ela disse que é só a É Renata. só ela, beleza, então tá. Né? São só vocês duas de filho, então. Então, você ia morar lá na casa de vocês lá no campo, pra colher a parreira, ia ter 4 pessoas, sei lá, né? Não sei. Ter vocês, os seus pais e a sua irmã. 3 pessoas. Então, beleza. E aí, ia ser um trabalhão, né? Imagina. Imagina só, tu acorda assim, tu olha, tem uva do Liceu até o centro de Itaipava pra tu colher. Como é que tu vai fazer isso daí? É difícil, né? Então as famílias naquela época, elas não se separavam do jeito que a gente separa hoje, né? Não ia cada um morar num canto, não era uma divisão social igual é numa cidade. Iam se agrupando num lugar só. Então, muito provavelmente você ia viver com seus avós, com seus tios, com seus primos, com uma cambada de gente ali, né? Em casinhas próximas ou às vezes na mesma casa. Essa que era a parada. Então o patriarca nessa época, né, o poder patriarcal ali, ele era muito mais forte, porque quem é que ia mandar nessa galera toda? Se existem vários filhos, vários primos, vários sobrinhos, vários tudo ali, quem é que vai mandar? Não é simplesmente o pai da pessoa, mas era, normalmente, o mais velho, né? O pai ali mais velho, aquele que deu origem à família ou que está mais perto disso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a sociedade grega, e não só sobre a grega, tá? Sociedade romana, sociedade judaica, a maior parte das sociedades antigas, elas funcionam dessa maneira, tá? E isso vai durar por muito tempo, tá? As sociedades patriarcais, elas vão durar ali até a Revolução Industrial, pelo menos, quando a gente começa a ter uma movimentação muito forte de pessoas nas cidades e as famílias, elas vão diminuindo, porque você não tem mais a necessidade de ter tanta gente para colher uva, né? Quando você trabalha na fábrica, você pode ter 2, 3 pessoas ali na casa trabalhando na fábrica, ganhando um salário, tá tudo bem. Você não tem, né, quilômetros e quilômetros de coisa para colher. Então, começa por aí, tá? A sociedade grega, a estrutura familiar grega, né? A gente tem que sempre começar, quando a gente vai entender uma organização social, é legal a gente começar por como é que funciona a família, porque a família é o menor núcleo que tem na sociedade, né? Então, a estrutura da família grega era essa estrutura patriarcal. Mas vamos dar uma olhada aqui no que o nosso livro vai trazer para a gente. Olha, como a maioria das primeiras sociedades humanas, o território grego ele foi formado inicialmente por grupos familiares, né? Os genos que viviam da agricultura e da pecuária. Assim, por volta do século 8 a.C., o território grego apresentava características rurais, obviamente, né? Em que a principal riqueza era a propriedade da terra. Por estar localizada ali no mar Mediterrâneo, o conhecimento da navegação e da pesca fizeram com que a Grécia dominasse as ilhas mais próximas, o que permitiu ali a colonização comercial de toda a região. À medida que o cultivo da videira e das oliveiras se expandiam, vinho e óleo eram produzidos e exportados por todas as colônias, tá? Importante dizer aqui, ó, que vinho
É uma coisa extremamente importante, tá? Vinho, cerveja, bebidas alcoólicas são muito importantes na antiguidade e durante boa parte da história da humanidade, tá? Por quê? Porque era mais seguro você beber essas bebidas do que beber água. Sabia? Era mais seguro, porque você não conseguia filtrar direito a água, você não tinha um processo decente ali para poder, né, neutralizar bactéria ou que tivesse ali na água corrente da civilização, então você tinha mais segurança bebendo esse tipo de bebida, tá? Bom, a colonização grega das ilhas do Mediterrâneo foi necessária em virtude do aumento populacional e da escassez de terras férteis. A monopolização das terras pelas famílias nobres concentrava a maior quantidade possível de terra, oprimindo pequenos proprietários, também favoreceu a colonização de novos territórios. Então, a gente tem outro porém aqui, né? O primeiro é o seguinte, né? A gente já entende que a família grega ela se sustenta dessa maneira aí. Outra coisa que a gente tem é a seguinte. Deixa eu ver se consigo pegar uma imagem aqui das ilhas gregas, né? Gregas. Aqui, praia grega. Praia vai ser bom. Praias gregas. Para poder mandar. Um outro porém que a gente vai ter aqui é o seguinte, olha só. Praias na Grécia. Vamos pegar aqui umas praias gregas. Bonito, né? Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo, gente? Pode falar comigo, gente. Sim. A água é assim mesmo? Bonito, né? Parece que jogaram o homo dentro, né? É. Um azulzinho aqui, ó. Mas jogaram sabão em pó. Mas sim, a praia é por aí mesmo. Vocês podem reparar uma coisa, gente. Vamos lá. Vocês olham para uma praia assim, o que vocês reparam nela? O que vocês veem nessa praia? Tentem destacar alguma coisa aí dessa imagem. O que parece para vocês? Montanhas atrás das árvores? Das praias? Montanha, exatamente. Se vocês repararem, a praia grega, e não só a praia, tá? Mas as ilhas gregas como um todo, elas têm uma diferença muito grande de uma praia brasileira, né? As praias brasileiras, normalmente, elas são aquelas praias que tem uma distância grande entre o mar e a montanha, né? Então tem um descampado grande ali e tudo mais, que depois vira cidade, não sei o quê. Aqui na Grécia, os gregos eles tinham um problema, que era o fato de que o solo grego ele é muito pedregoso, tá? Tem muita pedra na Grécia. Então, olha só, você sai do mar, tem montanha, você tem grandes territórios que são inférteis por causa disso, né? Que são difíceis de plantar. Vocês podem perceber que até a própria vegetação do lugar ela é meio rasteira, assim, não cresce grandes árvores ou coisas do gênero, né? Então... Comi biscoito, agora eu vou comer Danone. Muito bom. Então, tinha um problema para os gregos viverem aqui, que era o seguinte: você tinha pouco espaço para plantar. Você plantava, normalmente você plantava esses frutos ali, que eles são mais próprios para crescer em lugares mais secos, né? Tipo azeitona, se você pegar ali um pé de azeitona, ele é um tipo de plantio que cresce em lugares mais secos. Para pegar um pé de uva, né? A mesma coisa. Deixa eu ver aqui, oliveira, por exemplo. Né? Eles crescem em lugares mais secos, né? Dá para ver aqui pelas fotos que eles são normalmente tem cara de seco, né? A terra parece seca em volta e tudo mais. Só que mesmo para esses tipos de plantio aqui, você tinha pouco espaço para plantar. E aí você vai começar a ter uma organização que funciona da seguinte maneira. A gente viu ali o poder patriarcal. O poder patriarcal está ligado a cada família. Cada família tem o seu patriarca, né? Só que algumas famílias são maiores do que outras. Algumas famílias têm, sei lá, mais pessoas, tem gente mais forte do que outras. Então, no começo da organização da Grécia, algumas famílias vão começar a dominar sobre outras, tá? E é aí que a gente vai ter aquela divisão entre a nobreza e a plebe no começo, tá? Entre os plebeus e os nobres. Os plebeus, eles são quem? São as famílias que conseguem dominar essas áreas de plantio aqui, né? E aí eles começam a fazer dinheiro com isso daqui e a colocar os outros para trabalharem para eles. E isso vai forçar uma imigração de ilha em ilha pelos gregos, tá? Por quê? Algumas famílias que tinham sido subjugadas não querem ficar subjugadas a uma família mais forte, uma família maior, então eles pegam os seus barquinhos e eles vão indo de ilha em ilha. E isso vai acontecendo de ilha em ilha, né?
famílias que chegaram primeiro, que se fixaram melhor, que cresceram mais, começam a dominar de ilha em ilha, tá? E aí a gente vai começar a ter o surgimento da política grega, que normalmente era entre essas famílias aí mais abastadas, que dominavam as cidades, né? A gente já viu isso nas aulas passadas, né? Acabavam dominando a cidade porque eram eles que tinham direito ao Senado, eram eles que tinham direito ali a declarar ou não guerra a outros territórios e tudo mais, tá? O território grego ele tem um relevo bastante acidentado, o que em tempos remotos dificultava o contato entre diferentes grupos que habitavam dentro da Grécia. Desse modo, as primeiras vilas se desenvolveram de maneira independente umas das outras em processo de crescimento e organização política, transformando-se assim nas chamadas polis ou cidades-estados, tá? Ou seja, por causa da dificuldade de você acessar de um lugar para o outro, né? Olha só a distância disso aqui. Você sai de Mileto e ir para Naxos, por exemplo. Você tinha que pegar, fazer um barco, botar gente no barco, conseguir suprimento para essas pessoas e viajar de um ponto a outro aqui. Para você simplesmente fazer isso para, sei lá, manter contato, era muito trabalhoso. Tinha que ter um bom conhecimento de navegação, porque tem várias pequenas ilhas aqui, né? Podia ter problema no meio da viagem. Era meio complicado. Então, só um minutinho, Pedro. Por conta disso, as cidades elas vão crescer meio isoladas umas das outras, tá? Mileto vai crescer aqui e as outras vão crescer, né? Cada uma isolada da outra, né? Mesmo essas cidades aqui, olha, por exemplo, Tebas, Atenas e Delfos, que estão todas no mesmo grupo aqui, continental, elas vão acabar se desenvolvendo de maneira independente por conta das dificuldades e dos acidentes que tem aqui, tá? Pode falar, Pedro. Então, professor, Diga. então, pelo que dá pra ver nesse mapa, vamos dizer assim, tem várias ilhas pequenas. Essas ilhas formavam um arquipélago ou eram ilhas Sim, é um total? arquipélago. Então, ok, já respondeu a pergunta. Não, é um arquipélago, pô. Elas estão muito próximas, né, umas das outras aqui. Sim, realmente. Isso daqui, ó, é a pontinha. Aqui, ó. Porque aqui eu não tô conseguindo mostrar, mas, por exemplo. Tem noção? Isso aqui é muito próximo uma coisa da outra, tá? Aqui pra cima tá a Itália. E aqui pra baixo é o Oriente Médio, tá? Então isso aqui é bem, bem pertinho um do outro. Tudo, tá? São um arquipélago grego. Bom, e aí acontecia isso, né? Elas acabavam se desenvolvendo de maneira independente umas das outras, tá? Algumas dessas cidades aqui, elas são bem importantes, tá? Mileto é onde a gente vai ter o início da filosofia, a filosofia vai surgir pela primeira vez. Troia é uma cidade quase mitológica, assim, né? Porque há poucos indícios de uma real existência de Troia. A gente não consegue encontrar muitas coisas sobre os troianos, né? Muitas evidências de troianos. Mas ela é a principal cidade do conflito da Guerra de Troia, né? Da Ilíada, que é o poema lá do Homero. Então, muito da cultura grega é baseada na Batalha de Troia. Então, ao mesmo tempo que a gente não consegue achar tanta coisa assim sobre Troia, sobre uma existência comprovada de Troia, ela ainda assim foi muito importante para os gregos, sem dúvida, né? E existe muita chance que ela tenha existido de fato. A gente tem aqui Esparta, que a gente já falou bastante, né? E Atenas ali, a principal cidade política, né? Que desenvolveu melhor a política grega, que desenvolveu muito da filosofia também. Ela nasce em Mileto, mas depois ela se espalha, né? A filosofia se espalha por toda a Grécia. Esparta ali com sua sociedade militarizada. E a gente tem uma outra aqui que é interessante, né? Que é Delfos, que era onde ficava o Oráculo de Delfos, né? O Oráculo de Delfos ele era um grupo de anciãos, né? De sacerdotes anciãos, que eles ficavam no topo da montanha de Delfos, um templo, e de vez em quando algum rei ou algum senado, né, de alguma das cidades, quando pretendia entrar em guerra ou pretendia tomar alguma decisão que podia influenciar muito a sua cidade, ele antes visitava o Oráculo de Delfos e levava alguma oferenda lá para que eles fizessem previsões, né, se daria certo ou se não daria ali os planos da cidade. Tá? E a gente tem Tebas aqui também, que aparece no Novo Testamento, né, uma das cidades onde Paulo vai, se não me engano. Tebas. Tá?
Apesar de dispor um território extenso na antiguidade, as cidades e estados gregas elas nunca foram unificadas de fato, tá? O que determinava a identidade da população eram os fatores como a religião, idioma e a arte, que eram semelhantes em todas as regiões da Grécia, tá? Isso é bastante interessante, porque apesar deles nunca terem sido unificados, né, nunca ter existido uma Grécia como existe hoje, né, que é um país chamado Grécia, eles se reconheciam, né? E eles acreditavam, de alguma maneira, que eles tinham certas superioridades aos outros povos, tá? Isso é bem interessante. Eles reconheciam uma igualdade entre todos esses povos gregos, por causa da língua e da cultura. E como eles tinham desenvolvido a filosofia e um certo pensamento mais refinado, eles costumavam acreditar que os outros povos que cercavam esses daqui, né, eles eram considerados bárbaros. E o que era o bárbaro? O bárbaro era aquele que não estava inserido dentro da cultura helênica, tá? Quem não sabia falar grego, quem não conhecia poesia, quem não conhecia a música e a arte da Grécia, tá? E quem era incapaz, então, de fazer filosofia, tá? Que era pensar nas grandes questões ali, né, do universo. Então, para eles, os outros povos eram bárbaros. Inclusive, nessa época aqui, os romanos ainda eram considerados bárbaros, tá? Depois, é claro, Roma vai dominar, e aí eles vão parar de considerar romanos bárbaros, mas aqui, nesse momento, eles ainda consideravam, tá? E é daqui também que vem o sentido de pertença dos próprios romanos, né? Que vão considerar os outros povos fora de Roma, que não falam latim, como bárbaros também. Vem justamente desse pensamento grego aqui. A organização espacial, né, dentro do espaço da cidade-estado, da polis, ela era caracterizada por apresentar um núcleo urbano central e em volta dela havia ali uma área agrícola, né? Como a gente está falando de uma cidade-estado, a área não precisa ser gigantesca. Então você não precisa ter grandes e grandes e grandes campos de plantação. Até porque dentro da geografia da Grécia você não conseguia ter campos tão extensos, né? Em geral, as áreas de plantação elas eram realmente limitadas ali ao entorno da cidade de fato, tá? Como é que funcionava? Normalmente, quem tinha mais posses vivia dentro da cidade, quem tinha menos vivia no campo, tá? E o campo servia para alimentar a cidade. E o pessoal que vivia dentro da cidade era responsável pela defesa de quem vivia no campo. Então, se, sei lá, aqui, né? Argos e Esparta entrassem em guerra, os nobres, né? Os políticos ali, o Senado, o rei e os nobres de Argos, eles eram responsáveis pela defesa de quem estava no campo. Quando esse tipo de defesa ele não era cumprido de uma maneira justa, né? Era possível que os camponeses eles entrassem em algum tipo de rebelião, porque afinal de contas havia uma espécie de pacto velado ali de proteção, tá? A gente alimenta vocês, vocês protegem a gente, senão a gente não alimenta vocês, né? Senão dava problema, tá? E dentro dessa cidade, a gente tinha também as divisões, né? Igual a gente tem nas cidades nossas, né? A gente tem bairro, a gente tem distrito, a gente tem o centro da cidade, a gente tem, né, um monte de divisões aqui. Normalmente no centro da cidade, onde a gente tem os prédios públicos, nos bairros a gente tem as moradias, né? Enfim. Na polis era mais ou menos parecido, tá? A polis ela era composta de duas partes diferentes, né? De uma divisão ali. A ágora era a parte inferior da cidade, onde ficavam as casas, as lojas e os edifícios públicos. Onde viviam, então, ali as casas dos nobres, tá? Isso é bem importante. O comércio e certos prédios públicos ali onde o povo poderia frequentar, ou então onde havia discussão pública, política da cidade, mais geral, tá? E em torno disso havia uma grande praça, tá? Não, eles estavam em torno de uma grande praça, perdão. Tinha a praça central e ali os prédios públicos e tudo mais. E a Acrópole era a parte superior na qual ficavam os principais edifícios religiosos, assim como uma espécie de cidadela que servia de refúgio em caso de perigo. As casas geralmente eram construções simples, distribuídas em ruas mais estreitas, que se cruzavam com as ruas mais largas no espaço urbano. Havia teatros, ginásios e edifícios de caráter político.
nas regiões agrícolas havia santuários e pequenas capelas e grandes templos, tá? Coisa interessante aqui da Acrópole é o seguinte: esse tipo de prática, ele permanece por muito tempo. Pode falar, Pedro. Pedro? Professor, desculpa, eu esqueci de abaixar a mão desde aquela hora. Ah, tá. Sem problema. Esse tipo de prática, de você construir o templo religioso num lugar mais elevado, ele vai permanecer por muito tempo. Inclusive aqui em Petrópolis a gente consegue ver isso também. Já repararam? Já foram na catedral, ali no centro da cidade? Imagino que já, né? Sim. Já repararam como é que a catedral ela fica situada em relação ao resto da cidade? Olha só. Deixa eu ver aqui. Catedral de Petrópolis. Ixi, que travou meu Google Chrome aqui. Foi. Ó, Catedral de Petrópolis. Olha que legal. Quais são os prédios que tem em volta da catedral? A gente tem pra cá, ó, pra esse lado de cá, o Museu Imperial, né? Ele vai surgir ali embaixo. Aqui pra frente a gente tem a Casa da Princesa Isabel, a gente tem a Praça da Liberdade ali, e a gente tem a Rua da Imperatriz seguindo aqui, né? Se você parar para perceber, em relação a todos os outros prédios da cidade que foram construídos ali mais ou menos na mesma época que a catedral, ela está elevada, né? A gente tem um nível superior aqui para a construção da igreja, enquanto os outros prédios eles estão num nível comum. Por que isso? A ideia aqui é usar a arquitetura para ajudar a entender o que seria o sagrado, o que seria o divino. Então, como é que funciona, né? Quando você olhasse para o templo, quando você olhasse para cima dentro da polis grega, e assim também em muitas cidades aí até muito recentemente, quando você olhasse, estivesse andando na cidade, e você levantasse a cabeça na direção certa, você veria a igreja. Por quê? A ideia é de que ela está elevada, né? Que é uma coisa santa, uma coisa que está nos céus, tá? E que é superior à vida comum, tá? Era basicamente a mesma ideia. E também a gente pode perceber um fato, né? Aqui na catedral a gente já não nota tanto, porque, embora ela seja mais rústica, né? A gente já não está falando mais de épocas de guerra igual era na Antiguidade, na Idade Média e Moderna, mas a Acrópole ela também servia, né? Os templos da Acrópole eles também serviam como refúgio, né? Eles eram fortificados. Por quê? Porque é o último lugar onde você se refugiava no caso de uma guerra era dentro da igreja, na esperança de que as pessoas não fossem atacar aquele local sagrado, tá? Pessoal, minha aula deve estar muito boa, porque já são 10h02 e ninguém gritou desesperado que já está na hora do intervalo. Bom, vou liberar vocês, tá? Vão pro intervalo. 10h25 a gente retorna, tá bom? Tá, tchau, professor. Tchau. Até logo. Tchauzinho, até logo. Ok, tchau, professor. Tchau. Professor, Diga. pode ficar no link? Tchau, professor. Pode.